Por que a dependência emocional parece um vício, né? Por que a gente pode considerar ela um ciclo vicioso? Vamos lá. O que é que acontece com o nosso corpo quando a gente está viciado em algo? A gente quer ter aquilo, a gente quer ter acesso àquilo mais e mais. Só que o cérebro da gente, ele não separa pessoa de emoção. O que ele foca é sensação. Então significa que se eu uso uma substância, tenho uma sensação, e eu estou tendo acesso a uma pessoa e tenho uma sensação, o cérebro pode acabar colocando no mesmo pacote? Sim, porque o cérebro ele memoriza a sensação. Nos dois casos, vício em pessoas, vício em substância, o que é que acontece? É a liberação da dopamina. A dopamina é um neurotransmissor responsável pela satisfação, pela realização, pela motivação. Quando a gente está dentro de um ciclo de dependência emocional, o que é que acontece? Eu tenho uma imprevisibilidade, na maioria das vezes, se sou boa o suficiente, sou bom o suficiente para aquela pessoa. Será que de fato ela me acha bonita? Será que ele me acha bonito, né? Enfim, será que de fato essa pessoa quer estar comigo? São incertezas. Essas incertezas, elas deixam a gente numa posição de insegurança. Quando a gente está inseguro, a gente tem uma predisposição a ficar ansioso. Quando eu estou ansiosa, o meu cérebro, ele libera a dopamina. E cada vez mais que eu experimento essa dopamina, né, esse neurotransmissor, e eu tenho essa sensação de satisfação, de realização, esse conforto, eu quero experimentar um pouco mais sobre isso. E quase nunca esse ciclo vicioso, ele é um processo consciente. Ele acontece de uma forma tão sutil que a gente não consegue perceber. A gente só quer mais e mais experimentar aquela sensação prazerosa. A pessoa passa a não desejar apenas o outro, ela precisa do outro, porque está nessa situação, está nesse relacionamento, nessa relação com essa pessoa, me traz essa sensação. E lembrem, cérebro não difere emoção de sensação. Ele entende que essa emoção acaba trazendo essa sensação para mim. E o cérebro ele não vai entender essa diferenciação entre pessoa e substância, fazendo essa comparação com o vício, né, em algum tipo de droga, porque ele não é capaz de captar a intencionalidade. Isso não é um processo do cérebro. Aí, através de uma observação, os esquemas cognitivos, o repertório emocional que a gente desenvolve e deposita para aquela realidade, né? A nossa capacidade analítica, perceptiva dentro daquele contexto. E o que é que geralmente mais prende as pessoas nesse ciclo vicioso da dependência emocional? É aquele vai e vem, o relacionamento ioiô, por quê? Terminei, não é bom, sou dependente emocional, percebo que eu não consigo fazer nada sem a pessoa, eu já estou no processo consciente que eu consigo observar, mas o meu cérebro tem aquela memória da sensação prazerosa, então a gente acaba achando que essa sensação não é a dopamina, não é a ansiedade ocasionada pela insegurança, né? Pela insegurança, pela incerteza. Aí sim, a gente acaba atribuindo à pessoa. Só que na verdade não é sobre a pessoa. Aí a gente às vezes até termina, mas vai lá e volta. Então os relacionamentos de ioiô acontecem muito por conta disso. Termina o ciclo de dopamina, não sinto nada, tô achando até que tô com rebaixamento de humor, vou lá de novo, ativa a substância e aí começa todo o ciclo repetitivo. A gente até entende a nocividade em alguns casos e fica, poxa, mas dessa vez pode ser diferente, né? Vai que ele mudou, vai que ela mudou, dessa vez pode ser melhor, a gente terminou, a outra pessoa viveu outras experiências, eu também, vai que agora dá certo. Aí eu te trago a provocação. O que é que tem de novo no passado? Será que realmente vai encontrar algo melhor? Entenda, é um processo neurobiológico. E aí eu já vou puxar o próximo gancho. O que que traz a cura, a melhora desse ciclo vicioso, dessa dependência emocional como um vício? Frases de autoajuda não ajudam, não resolve. Convidar a pessoa para sair, se divertir, conhecer outras pessoas, viver algo novo, não é funcional. Eu estou falando de um neurotransmissor que traz uma sensação maravilhosa. Se eu convido você para se predispor a ser exposto a relacionamentos novos, significa que
Qualquer situação parecida vai ativar a memorização no cérebro de que, poxa, com a outra pessoa tinha algo parecido e aí eu vou experimentar aquela sensação. Exemplo, estou dentro de um contexto de relação não tão saudável. E nessa relação não tão saudável, essa pessoa de tempos em tempos demorava de me responder, não me dava satisfação. Aí eu tô livre, solteira, solta, vou pra uma balada, conheço uma pessoa, a gente se beija, se curte, troca número, no outro dia eu não recebo uma mensagem. Olha o ciclo se repetindo, estou ansiosa porque não me mandou mensagem. A dopamina é liberada, é um sinal de que é essa pessoa, porque a sensação é boa, é prazerosa. E às vezes a gente confunde essa sensação com de fato o que seria o ideal, o confortável, o adequado para a nossa vida. Não é tão simples romper esse ciclo porque a abstinência da dependência emocional em pessoas, do vício em substância, é um processo que demanda de fato uma investigação aprofundada e quebra de padrões comportamentais, e isso ocorre através de reestruturação cognitiva, readequação comportamental. Não é tão simples. Dependência emocional, vício em dependência emocional não é um desvio de caráter, assim como o uso abusivo de substância também não é. Significa que é uma desregulação, é um processo neurobiológico. Então, o primeiro passo, obviamente, é a consciência, mas a gente precisa começar a mexer nas crenças para entender o que é que ativa essa falsa sensação, né, de preciso estar, de preciso vivenciar, experimentar isso. Tudo aquilo que a gente usa de forma excessiva, ou seja, o neurotransmissor dopamina. Será que a gente a gente não está numa disfuncionalidade desse neurotransmissor? Então, às vezes, a gente precisa de uma investigação para entender se é o momento de ter uma intervenção medicamentosa para apoiar esse processo. Então, não é tão simples romper um ciclo vicioso em dependência emocional. Outro ponto importante também é a história emocional do sujeito. Às vezes, a pessoa ela vem de uma vida inteira tendo esses padrões comportamentais disfuncionais e experimentando dessa dopamina através desse meio, desse processo. Aí a gente convida para um novo formato, minimamente vai gerar estranheza, então não é algo tão simples. E essa substância, essa sensação, essa dopamina, todo esse ciclo vicioso, quase sempre ele cada vez mais é acessado, porque quando a gente se predispõe a um vício, significa que a gente está tentando curar alguma dor. Todo vício começa tentando aliviar uma dor. Que dor é essa? O que é que esse vício está tentando mascarar? Que estratégia de fuga é essa que você está utilizando através desse vício em dopamina, desse vício de dependência emocional, desse vício em substância? É a dor do medo, da solidão, da carência, do abandono. De repente, esse vício foi a única forma que você encontrou naquele momento de sobrevivência. Mas o que eu te trago dá para acessar a dopamina de outra forma saudável, tá? E não precisa ser essa busca incessante, onde a gente acaba se submetendo a qualquer custo para experimentar essa falsa sensação de prazer. É só um neurotransmissor, não é uma vida feliz. Gostou do conteúdo? Te ajudou? Então deixa sua curtida. Fazendo isso, você ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas. E se você quiser me encontrar em outras redes, está tudo aqui na descrição desse vídeo.